Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos prosseguir então com o nosso curso grátis de Elementor 2021. Na aula passada eu expliquei para vocês o conceito de seções e colunas. É muito importante que você tenha assistido a aula anterior, onde nós criamos tudo isso daqui como exemplo, tá legal? Então agora que vocês já sabem como trabalhar com seção, com coluna e também com os elementos, que vão dentro da coluna, nós já podemos prosseguir com o nosso curso. O que eu vou fazer aqui? Vou continuar utilizando essa mesma página, mas eu vou excluir essa seção, excluir essa e excluir essa também. Então agora eu tenho uma página em branco novamente, certo? Eu posso recolher o menu aqui, a área de widgets do Elementor, recolher, e é assim que está a nossa página em branco, certo? E como que vocês vão trabalhar com o Elementor, pessoal? É claro que o ideal é você já ter um modelo de site, igual nós estamos fazendo no curso, e fazer somente as adaptações. Mas eu vou explicar um por um aqui para que vocês possam conhecer as possibilidades de customização e também para acrescentar algo em algum template que vocês já utilizam. Então vamos lá, aqui nós temos diversos widgets. Você pode minimizar aqui, e eles estão divididos por categorias. E eu vou explicar para vocês o que são cada uma delas. O básico é que você pode utilizar no Elementor Free, mesmo que você esteja utilizando a versão grátis do plugin, que é esse que estamos utilizando, você pode utilizar esses widgets aqui. Caso você compre a versão paga desse plugin, o Elementor Pro, aí você vai ter acesso a mais essas opções aqui, Então tem bastante coisa, Se você tiver condições e puder investir no plugin, é uma boa também, vale a pena, tá legal? Mas aqui nós vamos trabalhar com a versão grátis, porque assim vocês podem criar projetos com baixo custo, Porque só esse plugin aqui já vai ser um pouco caro. Certo? Temos aqui a guia geral que você também pode utilizar no Elementor grátis, no Elementor Free. Então, todos esses você também pode utilizar e eu vou ensinar para vocês aqui os principais, praticamente todos, para que vocês possam utilizar aí no projeto de vocês. Então, até agora nós temos aqui, esses widgets da guia básico e esses widgets da guia geral, tá? Aqui nós temos site, site é também para quem tem a versão Pro, deste plugin, Então aqui já tem algumas coisas de menu, loja virtual, então tem outras configurações. O carrinho, página de carrinho, tá? Mas aqui, vocês podem ver que tem um cadeado aqui e se eu clicar, ele já vai falar, que tem uma etiqueta aqui que não dá para ver direito, escrito em branco aqui no fundo cinza, mas tem uma etiqueta aqui com a palavra Pro, Então esses aqui onde está site, não sei porque eles utilizam esse nome, para distinguir esses elementos, mas aqui onde está site, nós também não podemos utilizar, é para quem tem a versão Pro, tá? Temos também aqui o WooCommerce, caso alguém queira criar loja virtual, com tema Astra, com Elementor, é recomendado também que você tenha a versão Pro desse plugin. Então, os que estão aqui na guia WooCommerce também não vamos utilizar, até porque esse projeto que estamos desenvolvendo não é uma loja virtual. Temos aqui outra guia, Header, Footer e Blocks, Esse daqui nós podemos utilizar porque são widgets acrescentados aqui no Elementor por um plugin que ele já foi ativado quando nós importamos o nosso modelo de site. Então esses widgets nós também podemos utilizar, certo? Graças ao plugin que nós já instalamos quando importamos um template. E por último tem a guia WordPress. Vou deixar maximizado aqui porque também podemos utilizar, E por último tem a guia WordPress, que é padrão, você pode utilizar, mas não são legais, não são bons. Isso daqui nós nunca utilizamos, tá? Texto, vídeos, sempre que precisa colocar esses recursos, nós vamos dar preferência para esses outros elementos aqui do próprio Elementor. Isso daqui é apenas você inserir algo que já é nativo do WordPress, não fica legal, tá? Vocês vão perceber que não vale a pena utilizar esses elementos aqui padrão do WordPress. Então, o que nós temos? Os elementos de Header, Footer e Blocks por causa do plugin instalado. Os elementos de geral, que é para a versão free do nosso Page Builder. E os elementos de básico, que também é para a versão free aqui do nosso plugin, certo? Então tem bastante coisa que vocês podem inserir ou formatar no site que vocês já possuem ou que vão criar.
Então vamos lá, pessoal, vamos começar aqui com esse primeiro widget de seção interna e aí eu vou ir explicando outros widgets para vocês, todos separados por aula. Para eu colocar um widget de seção interna, basta eu clicar e arrastar para cá, ou então criar uma seção primeiro, que é o que eu recomendo. Eu recomendo que vocês mantenham uma metodologia de trabalho aqui, tá? Mantenham um padrão para que vocês não se percam depois e que seja fácil também vocês gerenciarem a página, gerenciarem o site. Então é interessante que vocês tenham uma metodologia de criação de páginas no Elementor. Então nesse caso eu sempre recomendo que você comece criando uma seção por aqui. Então você clica em mais, você pode escolher ou não quantas colunas vão ter. No nosso caso vai ter apenas uma coluna. Então pronto, ó, criei a minha seção com a borda azul e tenho uma coluna com borda cinza. Agora eu clico aqui em cima onde está esses quadradinhos, porque aí eu sou direcionado para essa parte onde tem todos os widgets que eu quero utilizar. O que vamos utilizar nessa aula é a seção interna. Então eu pego seção, clico e arrasto para cá, para dentro da minha coluna. Então olha o que aconteceu, eu criei colunas dentro de outra coluna. E isso é muito legal, muito interessante, né? Nós temos aqui ó, duas colunas, mas continua com uma coluna externa. O que isso muda? Muda que eu posso colocar um título entre essas colunas. Ó. Então eu clico aqui nesse botão, nesse atalho e vou colocar, por exemplo, um título dentro da minha coluna principal. Então eu clico no título, arrasto e o título vai ficar ó, aonde tem essa borda azul que apareceu. Se eu colocar o título aqui, ele vai ficar dentro dessa coluna da esquerda. Se eu colocar aqui, o título vai ficar dentro da coluna da direita. Vamos até colocar então ó, um título na coluna da esquerda, volto aqui, um título na coluna da direita. Mas como eu tenho uma coluna principal e uma seção interna, eu vou colocar um outro título, ó, clico e arrasto e quando fica azul ali em cima eu solto. Então eu coloquei um título dentro da minha seção principal e dois títulos dentro das colunas, né? Então eu coloquei um título dentro da minha coluna principal e título dentro das colunas. Agora vamos fazer aquele trabalho com cores de fundo para vocês entenderem melhor como funciona. Mas antes disso, eu vou clicar aqui ó, no meu atalho, vou até o item espaçamento, clicar e arrastar aqui para cima. Opa, mas não se esqueça, antes vamos criar uma seção, antes de colocar qualquer elemento. Porque eu quero criar um espaço aqui em cima para melhorar a visualização para vocês. Então eu vou criar uma nova seção de uma coluna. Venho aqui no meu atalho, pego este elemento de espaçamento, clico, arrasto e coloco ele aqui. A única função deste elemento de espaçamento é criar um espaço. Então ó, vocês podem ver que aumentou aqui um pouco o espaço, só que eu quero ainda mais. Então ó, o tamanho eu vou colocar aqui 200, ó. Colocar aqui 285, tá? Agora eu vou clicar aqui, ó, onde está editar seção, eu clico, arrasto e jogo essa seção para cima da outra, ó. Então eu criei um espaçamento aqui em cima, tá? E agora melhorou a visualização para vocês, ó, porque o conteúdo ficou na metade da tela, beleza? Então agora nós estamos trabalhando com duas seções. A seção de cima tem um widget de espaço e a seção de baixo tem um widget de título e um de seção interna. Então vamos lá, vamos brincar um pouco aqui com cores de fundo. Primeira coisa, eu vou colocar a cor de fundo na minha seção, vocês já aprenderam isso. Clico aqui ó, em editar seção, vou até estilo, fundo, clássico e vou escolher uma cor, por exemplo, vermelho. Então ó, a minha seção tem um fundo vermelho. Agora eu vou colocar uma cor na minha seção interna. Qual que é a seção interna? Eu coloco o mouse aqui em cima e além de aparecer ó, as duas colunas, apareceu mais um controle aqui de seção. Então eu clico ó, em editar seção interna. E aqui eu já posso customizar, ó, editar seção interna. Vou até estilo, fundo, clássico e vou colocar aqui um azul. Então, olha, a minha seção principal tem um fundo vermelho, a minha seção interna tem um fundo azul. E eu ainda posso colocar cor de fundo na minha coluna. Então, ó, coluna da esquerda, clico aqui em editar coluna, estilo, fundo, clássico,
Cor, vou colocar um verde, ó, nessa daqui. Então pronto, a minha coluna tem verde. E a coluna da direita vai ter outra cor. Ah, vou deixar azul mesmo, né? Já dá para diferenciar. Então olha só, já coloquei diversas cores de fundo em espaços separados graças à seção interna que eu coloquei, beleza? E ainda posso colocar, ó, uma cor de fundo no widget de título. Então eu clico aqui em editar título, vou até estilo, conteúdo avançado, né? E vou até fundo. Às vezes cada elemento tem um local diferente para configurar. Então aqui no título você vai até avançado, fundo, tipo de fundo, cor, e vamos colocar aqui, que cor que faltou aqui? Um amarelo. Pronto, ó. Então o meu título da seção principal ele tem um amarelo. E agora vamos customizar um pouco mais de título, tá? Vou clicar aqui novamente, ó, editar título. E vamos até conteúdo. Conteúdo é onde você vai escrever o que você quer colocar. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, curso WordPress definitivo. Aqui eu posso escolher o tamanho, mas nós não vamos utilizar o tamanho por aqui. Tag HTML, isso é um assunto que deixamos mais para frente, mas só para vocês entenderem. H1 é o título principal da sua página. H2 são subtítulos. H3 são subtítulos do subtítulo, tá? Então é uma hierarquia. Curso WordPress definitivo vai ser o título principal da página, então eu vou colocar H1. Aqui eu posso mudar o alinhamento, ó, ele está na esquerda, eu posso deixar centralizado, na direita ou justificado. Nesse caso eu vou deixar centralizado. Então são essas as opções, ó, que nós temos aqui na área de conteúdo, tá? Vamos agora para estilo. Eu posso mudar a cor do texto. Então se eu quiser, ó, eu posso colocar o texto na cor vermelha, mas eu vou deixar preto mesmo, né? Porque já está bem colorido aqui, certo? Além da cor do título, eu posso mudar a tipografia, ó. Então eu clico aqui nesse lápis e ó, eu posso trabalhar a família, né, a fonte que eu quero utilizar. Vamos colocar uma bem diferente aqui, ó. Olha só o tanto de fonte que você pode utilizar. Vou colocar uma aqui bem... Ó, não, só que essa vai ficar difícil para vocês visualizarem. Essa daqui, ó, é só para exemplo, né? Então pronto, eu troquei a fonte, tá? Eu posso alterar o tamanho, por aqui é muito melhor, ó. Você pode controlar bem o tamanho que você quer no texto, ó. Então eu vou deixar desse jeito, tá? Curso WordPress definitivo. Você pode trabalhar o peso, ó, se você quer mais forte o traço, ó, ou mais fraco, como se fosse a intensidade de negrito, né? Mas essa fonte que eu peguei, ela já tem um traço mais grosso, né? Já é mais forte, tá? E aí você pode trabalhar o que você quiser aqui, ó, itálico, oblíquo, tá? Eu vou deixar default. Aqui são opções de formatação básica de texto, como qualquer outro software, ok? Você pode trabalhar também a altura, ó, da linha, só que nós vamos trabalhar o espaçamento de uma forma diferente. A altura da linha eu recomendo quando você quer trabalhar com parágrafos, né? Mas aqui você pode trabalhar também, ó, caso você queira dar um espaço entre a borda, né, do seu elemento e a sua fonte. Mas aqui nós vamos deixar do jeito que estava, ó, vou deletar, porque nós vamos trabalhar o espaçamento de uma forma mais profissional, tá? Aqui a altura da linha eu recomendo quando você está trabalhando com parágrafos. E aqui é o espaçamento da fonte, ó, caso você queira mudar, eu recomendo que você só faça isso caso você tenha um conhecimento aí sobre design, senão você vai estragar aqui o seu texto, tá? Então aqui são opções de tipografia, coisa padrão, né? Como qualquer outro editor de texto. Você pode trabalhar também sombra, né? Eu não vou trabalhar, mas você pode brincar um pouco aqui, ó. Por exemplo, vou colocar uma sombra vermelha. Ó, sombra vermelha. Opa, seleciona aqui o vermelho, clica aqui de novo na cor. E aí você pode trabalhar aqui, ó, se vai ser com mais intensidade ou direcionamento, tá? Eu acho esse recurso bem feio, então não vou deixar nenhuma sombra. Mas você pode testar aí.
certo? E aqui modo de mesclagem também nem vamos utilizar, nem utilizo isso daqui, não sei para que serve exatamente, beleza? E por último nós temos aqui a guia avançado, mas essa guia avançado ela depende de cada elemento que você utiliza, então nem sempre vai ter opções aqui para você utilizar, tá? Mas de qualquer forma isso daqui já é um recurso um pouco, como o próprio nome diz, né, já é um pouco mais avançado, não vem ao caso agora. A única coisa que eu vou ensinar para vocês aqui é que isso daqui é importante vocês dominarem, mas como eu disse, não é específico de texto, tá? Essas opções tem para qualquer elemento que você utilizar aqui no Elementor. Então vamos lá. Como eu disse, eu quero dar um espaçamento, né? Porque o meu texto está muito rente à borda. O espaçamento, pessoal, é por aqui, ó, padding e margem. Mas vamos fazer o seguinte, ó, eu vou deixar para ensinar isso daqui na próxima aula, porque já não tem a ver especificamente com o título, que é o que nós estamos trabalhando aqui, título, seção interna, e é um assunto um pouquinho mais complicado para quem é iniciante e não está familiarizado com esses termos. Então na próxima aula nós vamos trabalhar com margem e padding, beleza? Nos vemos na próxima aula, então um grande abraço pessoal e tchau!